comunidade Duplo Expresso! No vídeo de hoje, falaremos sobre as muitas faces do fascismo e como a ideologia fascista está impregnada no sistema de justiça brasileiro. Direito ao ponto. Em tempos de eleição, muito se tem discutido sobre o fascismo. É impossível dissociar a luta contra o fascismo do nosso sistema de justiça criminal. É preciso ter em mente que o autoritarismo não se limita a regimes políticos autoritários. Quase tão piores quanto regimes abertamente autoritários são regimes democráticos de mera fachada e que, na verdade, são, em essência, regimes materialmente autoritários, nos quais as práticas negam os princípios constitucionalmente estabelecidos. O republicanismo penal do Partido dos Trabalhadores foi responsável pelo maior arsenal inconstitucional e punitivista da história do país. Nos 14 anos em que o Partido dos Trabalhadores esteve à frente do governo federal, o Brasil passou pelo maior crescimento de sua população carcerária. Em 12 anos, o número de pessoas presas subiu 670%, enquanto o crescimento populacional, no mesmo período, foi em torno de 30%. Em junho de 2014, o número de pessoas presas no Brasil superou 570 mil pessoas, tornando o país o terceiro maior em população carcerária do mundo, apenas atrás dos Estados Unidos e China. É impossível a esquerda brasileira dissociar o sistema penal da luta por igualdade. O sistema penal é a instituição por excelência que mantém e reproduz a desigualdade social. Como é possível um governo de esquerda ser considerado pela pastoral carcerária como o governo do encarceramento em massa? Como as políticas federais de um governo de esquerda na área de segurança pública são direcionadas à construção de novos presídios e caracterizadas pela repressão sanguinária das populações pobres nas favelas, através do marco militarizado das UPPs e intervenção das Forças Armadas, que trata brasileiros e brasileiras como inimigos de guerra, onde tudo é permitido. Como um governo de esquerda absolutiza o valor abstrato segurança pública em detrimento dos direitos fundamentais concretos daquela população. Temos também falado muito de nazismo ultimamente. Os brasileiros, jovens, pobres, negros, moradores da periferia, sabem o que é nazismo há muito tempo. O resultado desse direito à segurança, desreferenciado da perspectiva individual concreta, é a aniquilação de direitos individuais na prática. Foi assim na Alemanha nazista e é assim no Brasil, onde os brasileiros, pobres, negros, moradores da periferia, vivem sob um permanente estado de exceção. Um campo de concentração a céu aberto, sob o jugo de uma ocupação militarizada. Essa população específica desconhece a proteção jurídica do Estado de Direito e são submetidas diuturnamente a uma infinidade de penas. Restrição do direito de ir e vir, revistas coletivas por policiais fortemente armados, toques de recolher, mandado de busca e apreensão coletivos sem previsão legal, invasão do lar sem mandado judicial. Moradores das favelas do Rio de Janeiro apontam uma série de violações praticadas por policiais militares no relatório parcial Circuito de Favelas por Direitos, realizado pela Defensoria Pública do Estado. Os relatos registram roubos, invasões de casa, estupros, agressões físicas e abuso sexual em abordagens policiais. A Polícia Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo são apontadas como as mais violentas do mundo. A nossa Constituição Democrática, no marco do Estado de Direito, proíbe a pena de morte. Mas de que forma convivemos e legitimamos a letalidade policial no patamar do genocídio?
através de uma política de Estado de extermínio naturalizada. A fulanização do poder policial é uma armadilha que oculta o papel político de outras agências executivas, precisamente o Ministério Público e o Judiciário, na legalização do massacre e na expansão do poder punitivo genocida. Lembremos aqui dos autos de resistência, da súmula 70 e da lei antidrogas do Partido dos Trabalhadores. Os autos de resistência, que é um procedimento originado da ditadura militar, na prática funciona como excludente de ilicitude para a matança realizada por policiais, ao construir homicídios praticados por policiais no exercício de sua função como legítima defesa. Quem chancela a versão policial é o Ministério Público, através do ato político de pedir o arquivamento do inquérito policial, que apura as condições e circunstâncias do homicídio, e o Judiciário, que na sua ação política decisória homologa execuções sumárias, construindo assim a autorização e a legalização de vidas matáveis, de vidas sem valor de vida. A súmula 70 também é uma lei marcial, editada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que permite a condenação de milhares de brasileiros, jovens, pobres, negros, moradores da periferia, apenas com a palavra dos policiais envolvidos no caso. Se o acusado se encaixa no estereótipo do inimigo, encarnado na figura fantasmática do traficante de drogas, ele é sumariamente condenado através dessa súmula do extermínio, subtraído da proteção constitucional que assegura o devido processo legal, ampla defesa e contraditório. É Estado de Direito a restrita prova oral de alguém ser suficiente para encarcerar e condenar uma pessoa? A Lei Antidrogas 11.343/2006 do Partido dos Trabalhadores é uma lei fascista, carro-chefe da criminalização da pobreza, responsável pelo encarceramento em massa dos brasileiros, jovens, pobres, negros, moradores da periferia. A presunção de violência colada ao traficante e sem previsão legal, que equiparou a produção e o comércio de droga tornada ilícita a crime hediondo, é muito diferente da real dimensão do traficante da favela, que vende a droga no varejo, sem portar sequer uma arma, sem violência, e impressiona pelo grau de miserabilidade. A lei antidrogas, portanto, recepcionou esse maniqueísmo moralista midiático da ideologia da diferenciação entre traficante e usuário, que ficará a cargo da discricionariedade do soberano juiz. É uma lei fascista porque abandona princípios garantidores de direitos fundamentais, concentrando um poder ditatorial nas mãos do juiz, que irá, a partir de uma ampla margem de subjetividade, decidir arbitrariamente entre quem estará enquadrado ou não na conduta de tráfico de drogas e estigmatizado como criminoso. A ideologia fascista do bandido bom é bandido morto, que na prática justifica a dominação de uns por outros, não se reduz a líderes políticos abertamente fascistas, mas está impregnada nas nossas instituições, principalmente a nossa instituição de justiça. A transição democrática brasileira, ainda em curso, esbarra na resistência do campo jurídico penal em se inserir nesse paradigma político. A justiça penal ficou imune ao processo de democratização, fechada na ideologia fascista, baseada na concepção anti-igualitária e na concepção anti-individualista da sociedade. Anti-igualitária porque pessoas são tratadas como não cidadãos, condenadas e encarceradas caracteristicamente por sua cor, classe social e local de moradia, baseada em ideologias nazifascistas, como a ideologia da perigosidade social, da natureza perigosa dos pobres, como portadores de uma perigosidade da qual não pode subtrair-se e que justifica a sua exclusão e segregação no cárcere. Sua conduta importa nada ou muito pouco.
e anti-individualista, no sentido de que ideologias nazifascistas, como a ideologia da defesa social e a ideologia que prega a impunidade, são um pretexto para sacrificar os direitos individuais concretos. Ideologias autoritárias condicionam decisões autoritárias. O fascismo jamais conseguiu conviver com a garantia das liberdades. E a ausência de responsabilidade política com a efetivação dos direitos fundamentais está radiografada no estado de barbárie que é o nosso sistema carcerário, com quase 800 mil pessoas presas em condições subhumanas. E mais de 40% são pessoas presas provisoriamente, sem julgamento definitivo, acusadas de crimes sem violência ou grave ameaça, como furtos e a posse da quantidade ínfima da droga tornada ilícita, crimes decorrentes da brutal exclusão e marginalidade social, que poderiam ser afastados da privação de liberdade. A verdadeira face do fascismo nos é mostrada através da atuação do nosso sistema de justiça penal. A vedação da concessão de habeas corpus e a naturalização das prisões preventivas indefinidas e sem comprovação legal de sua necessidade é a marca da justiça brasileira, que não consegue conviver com a plenitude das liberdades. É por esse mesmo motivo que o Supremo Tribunal Federal eliminou cláusula pétrea do nosso texto constitucional, que garante o direito fundamental à presunção de inocência, indo contra a literalidade do texto constitucional e permitindo a prisão automática de pessoas após uma decisão condenatória em segunda instância, negando fundamento do Estado Democrático de Direito, que é o direito de apelar em liberdade, e aprofundando o estado de exceção e o encarceramento em massa dos brasileiros, pobres, negros, moradores da periferia, a clientela usual e anônima do sistema penal. Não há bom mocismo por trás de uma esquerda penal que hiperimpondera as agências estatais que detêm o monopólio da violência, como a Polícia Federal e o Ministério Público. Não há bom mocismo por trás de uma esquerda que enaltece, expande e fortalece, portanto, o Estado policial e o poder arbitrário e corporativo das instituições de justiça. Esses são os símbolos mais eloquentes do fascismo e da derrocada da democracia brasileira. Qual a lei inconstitucional e punitivista que um reacionário precisaria fazer para encarcerar brasileiros, pobres, negros, moradores da periferia? Nós já temos. É a Lei Antidrogas 11.343/2006. Qual a lei inconstitucional e punitivista que um reacionário precisaria fazer para criminalizar os partidos de esquerda? Nós já temos. A Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135/2010 e a Lei das Organizações Criminosas, Lei 12.850/2013, que instituiu as delações premiadas, que, combinando os dispositivos desta lei com a nova redação do artigo 282 do Código de Processo Penal, através da Lei 12.403/2011, possibilitou as infames prisões para delação. Qual a lei inconstitucional e punitivista que um reacionário precisaria fazer para criminalizar a oposição política e os movimentos sociais? Nós já temos a Lei Antiterrorismo 13.260/2016. O lawfare da Lava Jato instrumentalizou-se de todas essas leis fascistas para criminalizar a política e prender ilegalmente o maior líder popular do país, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Está tudo previsto. O fascismo já está pavimentado e ceifando a juventude brasileira, pobre, negra, moradora da periferia, os alvos da seletividade do sistema penal, que é a classe
que sofre na carne e no osso a fúria persecutória desse Estado policial. A barbárie, de tão banalizada e normalizada, reina de forma absoluta. O decreto presidencial do presidente Michel Temer, publicado no Diário Oficial no dia 16 de outubro de 2018, que cria a FTI, Força Tarefa de Inteligência, para, abro aspas, o enfrentamento do crime organizado no Brasil, fecho aspas, formada pela Polícia e Forças Armadas, só foi possível através das leis inconstitucionais das organizações criminosas e antiterrorismo do Partido dos Trabalhadores. A Lei do Antiterrorismo, sancionada em março de 2016 pela presidente Dilma Rousseff, prevê penas mais severas do que as estipuladas na Lei de Segurança Nacional, que era um instrumento utilizado na ditadura contra movimentos e protestos políticos, e já condenou, em 17 de julho de 2018, 23 ativistas. Essas leis são um verdadeiro cavalo de Troia, que poderá instaurar no Brasil uma censura ditatorial. A Lei Antiterrorismo, promulgada no governo Dilma, alterou a lei das organizações criminosas, igualando delitos de baixa lesão a crimes graves, e está sendo utilizada para incriminar ativistas e intimidar manifestações sociais no país, tratando a reivindicação de direitos como associação criminosa. Há um projeto de lei, PL 5065/2016, com urgência para apreciação na Câmara dos Deputados, que revoga o parágrafo 2 do artigo 2º da Lei Antiterrorismo. Esse artigo prevê não constituírem atos terroristas, abro aspas, a conduta individual ou coletiva em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionadas por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar. Fecho aspas. A revogação deste artigo significa que todos os movimentos sociais passariam a ser obrigatoriamente caracterizados como movimentos terroristas. Além desse projeto de lei na Câmara, há outro projeto de lei no Senado, o PL 272/2016, que amplia o conceito de terrorismo para manifestações de pensamento, até na internet e redes sociais. Com a criação da Força Tarefa de Inteligência por Michel Temer, é mais do que notório que a próxima escalada será na Câmara e no Senado, e com a nova conjuntura do Congresso Nacional, mais reacionário e mais conservador, a votação dos projetos fascistas se darão de forma rápida. O resultado da pesquisa do Instituto Datafolha é assustadora. Destaco alguns pontos. Metade da população acredita ser possível uma ditadura militar no Brasil. 33% acham que a ditadura militar teve saldos positivos. 24% acham que o governo tem o direito de proibir greves. 41% acha que o governo pode intervir nos sindicatos. 33% acha que o governo deve ter o direito de proibir o funcionamento de alguns partidos políticos. Essa pesquisa reflete a influência de uma mídia antidemocrática e hegemônica que manipula com as pulsões autoritárias da sociedade brasileira e que, junto com a Lava Jato, criminalizou a política e fez tábula rasa dos valores democráticos duramente conquistados. A sociedade brasileira não se democratizou. Uma sociedade autoritária em estado de prontidão para o retorno do tacão, para a submissão ao princípio do chefe, e que se acostumou a delegar a sua autodeterminação política e entregar as suas liberdades para uma mão forte, um pai autoritário, e ser emudecida e tutelada, tal como um rebanho grato e obediente. Essa também era a prévia conjuntura psicológica social da sociedade alemã
a ascensão dos nazistas. Que futuro nos espera? Até o próximo Direito ao Ponto, aqui no Duplo Expresso.